Queridos irmãos, nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo pregar uma palavra de encorajamento na sinagoga. E a palavra que ele prega, na verdade, é uma retomada de toda a história da salvação. Ele lembra ao povo e também nos lembra que existe uma história da salvação. Deus fez várias intervenções na história da humanidade em vista da nossa salvação, em vista do nosso bem. E esta é a palavra de encorajamento. Esta é a palavra para encorajar o povo. Na nossa história também Deus faz muitas intervenções. Se formos assim gratos minimamente e olharmos para a nossa vida, nós veremos que Deus já fez muitas coisas extraordinárias. E muitas vezes nós olhamos para o passado apenas para lembrar das coisas ruins que nos aconteceram. Apenas para lembrar que houve traições, houve palavras malditas. Olhamos para o passado para lembrar que houve injustiças na nossa vida. Lembramos apenas das coisas ruins. E é claro, olhar para o passado com pessimismo, olhar para o passado com murmuração, traz tristeza e desânimo. E Paulo faz isso logo após João Marcos deixar de seguir Paulo. Após João Marcos voltar para casa desanimado. Nós ouvimos aqui, pode ter passado despercebido. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. João Marcos, o evangelista Marcos, deixou por um momento o caminho, deixou por um momento a missão, porque estava desencorajado. E Paulo provavelmente entra na sinagoga, com esse sentimento também de tristeza por ter perdido esse grande companheiro, pelo menos por um momento, porque depois ele retoma a missão com um novo ardor, um novo encorajamento. E aqui nós podemos abrir parênteses para dizer que nós não devemos desistir de ninguém. Imagina se um apóstolo, como Pedro, negou Jesus e, por assim dizer, também ficou desencorajado por um tempo diante da cruz, ou um grande evangelista, que é inclusive a inspiração para os outros evangelhos. O evangelho de Marcos é o mais antigo que tem, é o evangelho que inspira os demais, é fonte, para os demais. Imagina se ele também voltou para casa por um momento. Nós não podemos desistir dos nossos irmãos que às vezes vêm para a igreja, ficam entusiasmados por um tempo, depois de um retiro, ou depois de uma experiência, ou até mesmo nós. Passa o tempo, queremos voltar para a nossa vida, nos afastamos, não dá para desistir de ninguém. Aquela pessoa que não está aqui mais entre nós, porque voltou para casa, voltou para Jerusalém, pode ser que um dia esteja de novo aqui conosco, servindo a Deus, servindo a comunidade, fazendo coisas boas para a nossa comunidade.
Fechando parênteses, voltamos aqui para o discurso de Paulo para lembrar, portanto, que na nossa vida, no nosso passado, também na vida dos nossos antepassados, Deus nunca falhou. Deus nunca deixou de cuidar de nós. Deus nunca deixou de mandar profetas, de mandar pessoas para cuidar do povo. E por fim mandou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que no Evangelho lava os pés dos discípulos, para mostrar a cada um de nós como Ele nos ama, em primeiro lugar. O gesto do lava-pés é um gesto de rebaixamento, de kenosis, para mostrar como Deus nos ama e como, aqui nessa ocasião, Ele estava disposto a se rebaixar até as últimas consequências na cruz, mas também para mostrar para nós que nós devemos nos rebaixar, com humildade, lavar os pés dos discípulos, dos outros irmãos, porque Jesus diz: o servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Nós devemos imitar Jesus Cristo. Infelizmente, muitas vezes nós achamos que aquilo que Jesus passou não é para nós. Humilhações, perseguições, traições, não é para nós, porque afinal de contas nós somos bons. Nós não fizemos nada para merecer nenhuma humilhação, nenhuma traição. Não fizemos nada para merecer algo de ruim em nossa vida. E aí, quando acontece, nos revoltamos contra Deus, nos revoltamos com os irmãos, nos revoltamos com a comunidade e nos afastamos. Ficamos assim rebeldes, porque por que eu? Por que comigo? O que eu fiz para merecer? São perguntas que vem à nossa cabeça quando não entendemos que não somos maiores que o Senhor. E que se Ele passou por tudo o que passou, nós também devemos passar. Mas também passaremos pela sua glória, passaremos pela sua ressurreição. Tudo o que Ele passou é o trieiro, podemos dizer assim, a estrada onde nós devemos também caminhar. Vamos pedir a Jesus essa graça, que olhemos para o nosso passado com entusiasmo, que olhemos para o nosso passado com alegria, com gratidão. Deus interveio na vida dos nossos antepassados e na nossa vida, sempre com muita bondade, cuidando de todas as coisas. E isso é motivo para entusiasmo, alegria e gratidão, e não para tristeza. Se nós temos forças, se nós temos assim competência para olhar para o passado e minuciosamente ficar pensando, relembrando, remoendo as coisas ruins que aconteceram, tenhamos essa mesma disposição, quem sabe, para olhar as coisas boas, e eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.